Sou Bruno Saruê, sou advogado na Corte Saruê Advocacia Empresarial e vou falar um pouquinho hoje com vocês sobre algumas ferramentas que nós utilizamos no nosso trabalho e que acabam sendo um pouco conhecidas quando a gente fala da nossa atividade. A gente trabalha com estruturação de empresas, a gente trabalha com planejamento patrimonial e da sucessão, com ferramentas jurídicas para organizar e proteger o patrimônio, mas a gente acaba tendo que fazer alguns outros trabalhos complementares para chegar ao resultado e que a gente pode fazer os trabalhos individualmente, não apenas ligados a esses planejamentos. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês do que a gente acaba utilizando no nosso dia a dia. O que o casamento tem a ver com a vida empresarial? Tudo. Não sei qual é a visão de vocês, mas na minha leitura, o casamento nada mais é do que um contrato. Eu estava conversando isso com a minha namorada, né, e ela falou, mas o que você faz? Você só lida com dinheiro? Você só põe dinheiro no papel para os seus clientes? Eu falei, vamos ler a lei juntos? Aí depois de lermos a lei juntos, ela falou, mas o casamento para a lei então é só contrato, só patrimônio? Para a lei o casamento só regulamenta bens. E normalmente as pessoas casam com que regime de casamento? Comunhão parcial, certo? E para que você case com um regime diferente, você precisa de um pacto nupcial, você precisa de um contrato que diga que você saiu da regra. Ixi, deu problema aqui. Bom, dá para a gente seguir para chegar na informação. Basicamente é o seguinte, a gente tem 5 regimes de casamento, ou de formas de união, se considerar união estável, previstos na nossa legislação. Sabe o que é interessante? Que parece fácil, né? Se eu casei com separação total, significa que se eu separar, ninguém leva nada, certo? Teoricamente sim. Só que a lei fala que você continua sendo herdeiro. Está dito isso na lei. Só que a nossa justiça tem entendido que não. Então a situação que a gente tem hoje é que a gente não sabe qual é a regra. Porque a gente lê no texto tem uma interpretação, só que se a gente for ler as decisões lá de Brasília, a interpretação é outra. Não só isso. Quando você casa com comunhão parcial, você é herdeiro? Sim. Depende. Depende. Olha só, se o cônjuge tem bens que estão fora do casamento, ou seja, que ele tinha antes, cuja origem é anterior ao casamento, ou ele recebeu por doação, isso não entra na divisão do casamento. Mas pode eventualmente entrar na herança. Nós temos uma discussão jurídica. Teoricamente, os bens que estão dentro do casamento, que vieram depois, o cônjuge não herda. Mas os bens que vieram antes do casamento, herda. Em concorrência com outros herdeiros. A nossa regra parece simples, mas ela não é tão simples. Mas o mais importante a se pensar quando você fala em casamento é o seguinte: quando você não tem boas regras, você tem brigas. Por que a gente incentiva o nosso cliente a fazer um pacto nupcial? Para combinar as regras antes. Nossa visão, pensando em negócios, pensando no mundo empresarial, qual que é o melhor regime de casamento? Separação total. Por quê? Porque quando você casa, você não junta só o dinheiro, você junta as dívidas também. Você não junta só o ativo, você junta o passivo. E o empresário tem um risco muito grande dos problemas da empresa atingirem o patrimônio pessoal. Por isso que a gente normalmente recomenda famílias de empresários, principalmente quando o marido e a mulher, ou o casal, qualquer que seja a escolha sexual, casa e ambos são empresários, que você tem uma separação dos patrimônios para justamente você minimizar o impacto do risco dos negócios. É muito comum o cônjuge ser prejudicado por dívidas da empresa do outro cônjuge. Então, por isso nós trabalhamos na hora que a gente faz um planejamento para os nossos clientes com o casamento deles também. Seja para quem está casando ou seja para quem está se separando, tentar organizar da melhor maneira para ter o menor impacto possível no patrimônio da família. Seja nos bens pessoais, imóveis, aplicação financeira, veículos, mas seja também no patrimônio da empresa, porque as cotas da empresa fazem parte
dos bens que serão divididos numa eventual separação. Então, o pacto antinupcial é uma das ferramentas que a gente trabalha para a organização do patrimônio da família, dos empresários, né? E também para garantir que eles tenham aí a sua segurança. Vou dar para vocês um exemplo, que eu já usei mais de uma vez em clientes que são empresários. Tem um exemplo do camarada que é herdeiro de uma empresa, mas ele já administra a empresa. Tem 35 lojas em São Paulo. E ele casou-se e a esposa é médica. Só que a esposa também é herdeira de empresas. Os pais dela são empresários também. A questão é que assim, a família dele fez um planejamento meio equivocado e está no nome dele uma empresa em que estão registrados todos os funcionários. Então todo o risco trabalhista está no nome dele. Então o que nós fizemos? Eles casaram com separação total para que dívidas da família dele não impactem o patrimônio da família dela, mas com uma diferença. A gente criou um regime híbrido. Enquanto casados, vale a separação total. Se eles se divorciarem ou houver o falecimento, a gente vai aplicar regras diferentes, que é a divisão do que foi construído juntos. Isso é legal, hein? Basicamente, o que a gente fez? A gente criou uma regra para a gestão do patrimônio do casal enquanto casado e uma regra para o caso de separação, em que eles dividem o que eles construíram juntos igualmente, exceto as participações nas empresas das famílias. Cada família fica com a sua participação separada, mas os bens que eles construíram, os imóveis, aplicações financeiras que eles construíram juntos depois de casar, isso eles dividem. E é possível fazer. Tanto é que a gente já fez mais de uma vez isso para os nossos clientes. Então a gente faz também, olha só, o advogado empresarial faz casamento. Sim, nós fazemos os pactos extranupciais, né? Um exemplo, né? É uma referência da Edgene, que a gente fez para essa referência, um pacto exatamente como esse que eu falei, para que ele possa, na mesma situação, empresário e médico, para que ele possa se proteger de problemas que ela possa ter na profissão e principalmente ela possa se proteger de problemas que ele possa ter nos negócios dele. Só que tem um outro lado também do nosso trabalho, que é o falecimento. O falecimento, ele gera a necessidade de se fazer um inventário. E como a figura ali bem representa, de dividir o patrimônio. Eu não conheço nenhum caso de inventário na minha vida em que não houve, mesmo quando estava tudo certo, algum tipo de desentendimento, para dizer o mínimo. Quando a gente não tem realmente brigas ferrenhas entre os herdeiros. Por que isso acontece? Quando vê dinheiro na frente, os laços eles se fragilizam um pouco. O que a gente sempre trabalha e aconselha o nosso cliente? A planejar, a fazer antes, fazer em vida, para evitar dores de cabeça. Mas mesmo quando está tudo assim, encaminhado, se você não tiver transferido em vida os bens, você vai ter no mínimo o quê? Fazer um inventário. Fazer um inventário significa reunir um número bem razoável de documentos, buscar essas informações, correr no cartório, correr para um advogado, você precisa de um advogado fazer inventário. Se for possível fazer no cartório, melhor, sai mais rápido, é mais barato. Se não, se tiver filhos menores de idade ou testamento, é obrigatório ir à justiça fazer o inventário. E o que acontece? Você tem que entregar um grande número de informações e você tem que entregar isso rapidamente. Por quê? Se passar de 6 meses, você tem uma multa pelo atraso na entrega das informações. Então, no momento que a família está fragilizada, que já perdeu um ente próximo, um parente querido, você precisa correr com a informação para você não pagar multa. E tem um outro lado, se você for ágil e fizer isso em até 2 meses, você tem no estado de São Paulo 10% de desconto sobre o valor que você tem que pagar do imposto. Então, o que a gente aconselha? Primeiro, planejar antes. O que a gente pede então como referência? Claro, vamos pedir empresários que têm famílias com patrimônio para organizar o patrimônio em vida, mas famílias que têm patriarcas já com idade avançada. Então, falando de 75 anos para frente, depende da condição de saúde de cada família. Geralmente são famílias na casa dos 85 para cima, que a gente já acaba atendendo de fato. Para quê? Para planejar o patrimônio, já planejar a sucessão, para que numa eventual fatalidade, nesse momento que a gente sabe que um dia chega, já esteja tudo pronto e a família tenha o menor dor de cabeça possível nesse momento, Porque já tem que lidar com o luto, com a perda, ainda tem que cuidar de burocracia, de documentação, de correr atrás e pagar imposto, acaba sempre sendo algo um pouco pesado.
Né? E lembrar que existem algumas vantagens, às vezes, que a gente pode trabalhar. VGBL, por exemplo, não entra no inventário. Pode ser interessante, às vezes, com forma de planejamento, fazer um VGBL para a família, até porque a família vai precisar de dinheiro, ou se não, seguros, né? A gente conversa com o pessoal de seguro aqui, porque no momento de falecimento você tem que pagar imposto. Né? E tudo isso para que você tenha tranquilidade, né? Tanto para viver a vida com o cônjuge, para viver a vida com o casal, ou numa eventual separação, e também para lidar com os momentos difíceis, né? Como esse que o país está vivendo agora, onde você tem que passar por um falecimento, tem que lidar com o inventário, o patrimônio, deixar tudo organizado. São ferramentas que a gente acaba utilizando no nosso dia a dia. E o pedido de referência são, então, famílias que estão no momento positivo, vamos casar, vamos constituir família, vamos crescer, e famílias que querem evitar mais dores de cabeça, né? Porque já tem um patriarca com idade avançada, para deixar o patrimônio organizado e ter mais tranquilidade nesse momento de dificuldade. Eu sou o Bruno Saruê, da Corte Saruê Advocacia Empresarial. O tempo passa, o tempo voa, e a sua tranquilidade continua numa boa. Obrigado, gente. Pessoal, perguntas para o Bruno? Bruno, você falou a questão, por exemplo, dos noivos, para casar, procurar o acordo saúde. Tem aquela questão lá da sucessão familiar. E no meio do caminho, existe alguma solução para isso? Existe sim. A gente trabalha justamente o planejamento patrimonial para durante a vida, né? A lógica seria que todo mundo já tivesse uma estrutura de organização patrimonial antes de começar a adquirir o patrimônio, mas na prática não é assim que acontece, até porque às vezes tem benefício por deixar na pessoa física as coisas, às vezes sai caro você montar certas estruturas quando você não vai ter o uso constante. Por exemplo, abrir uma holding tem um custo de computador mensal, né? Mas a lógica é que quando você começa a ter patrimônio, você já se preocupa em organizar para justamente evitar que se perca por riscos empresariais, evitar até que o divórcio faça com que o patrimônio se perca, né? Você tem que dividir meio a meio e às vezes as pessoas acabam usando e aquele patrimônio que é para os filhos, para as futuras gerações, acaba sendo dilapidado nessa situação. Legal. Isso aí. Mais alguma pergunta? A união estável é considerada, o que é considerado? Vamos lá. A união estável hoje a gente pode quase que equiparar ao casamento. As regras são muito parecidas, existem pequenas variações no caso de falecimento e algumas coisinhas na separação. Mas hoje o nosso judiciário está caminhando para tornar as duas coisas muito, mas muito próximas. Tanto é que algumas regras diferentes, na prática, eram mais benéficas para a união estável, os juízes estão aplicando para o casamento para tornar igual. Então, basicamente, o que é a união estável? É quando as pessoas se juntam com a intenção de constituir família, mas não casaram. Né? A lei fala que deve privilegiar o casamento, optar pelo casamento ao invés da união estável e dizer na prática que a lei vai facilitar a conversão em casamento. Isso muda alguma coisa? Não. É uma união como casamento, tem efeitos muito parecidos. Existe uma diferença aqui ou ali de regrinha que às vezes a gente vai recomendar ir para a união estável ou ir para o casamento, na prática. Depende do interesse do casal. Vamos lá, o que caracteriza a união estável? A intenção de constituir família, a gente brinca. Juntou a escova de dente e já era. Só que hoje a gente tem uma figura chamada também namoro qualificado. Então o que você está olhando? Peraí, eles estão juntos para montar a família? Ou eles são namorados e estão juntos para economizar, por exemplo, um gasto, uma casa só ao invés de duas? Então a distinção que tem hoje por exemplo, eu estou pagando o financiamento da casa própria. Tem decisões dizendo que eles não são ainda, não estão em união estável. Eles vão ter união estável porque eles entraram no apartamento que eles estão pagando. Enquanto eles estão só pagando o financiamento, é um namoro qualificado com possibilidade futura de virar união estável. Na prática, é mais ou menos assim. Está morando junto? Isso é união estável. Não tem prazo, não tem data. Quando você consegue caracterizar que aquelas pessoas têm a intenção de construir uma família e fazem isso publicamente, já demonstram para as outras pessoas que têm essa intenção, isso é uma união estável. Mora junto e divulga que mora junto e se apresenta como família. Isso é união estável. Beleza? Quando é que você é a data de casar? Vai estar curioso agora. Então,
gente está entrando na união estável. Ficou até vermelho agora. Não sabemos sair. Não é um namoro qualificado. Nós temos namoro qualificado, esse aí. Doutor, alguns anos atrás, eu fiz um contrato de namoro. Sim. Que ela tinha bens, eu também, e a gente não queria ter um conflito mais adiante. Foi aquilo que o Sim. senhor falou. Estabelecer regras. É Sim. válido, né? É válido e é cada vez mais comum. Você faz isso quando? Quando você quer justamente caracterizar que não é uma união estável, que é realmente um namoro, para que fique claro e ninguém resolva, né, ser engraçadinho para falar, não, peraí, aqui era uma união estável. A gente faz, sim, quando é mais comum, famílias que já têm patrimônio, né, para evitar e até para garantir que realmente é sentimento e não interesse, né? Mas é com o fim de organizar, muitas vezes. Até como a gente falou, às vezes, até pela comodidade e pelo momento de vida, resolve morar junto, mas calma, a gente está se conhecendo ainda não estamos na fase de uma união mais próxima mesmo, para constituir família, então a gente faz um contrato de namoro. E para finalizar aqui a pergunta, Renato, a gente está assinando a união estável. Sim, a união estável estamos assinando e depois vamos pensar no casamento. Parabéns. Ficou sim. Legal. Parabéns, Bruno. Obrigado, gente. Ótima apresentação.